Minha mãe acabou de me ligar. Ela estava chorando tanto que mal conseguia falar. Quando ela finalmente conseguiu formar as palavras, ela disse que minha tia Márcia tinha postado no Facebook que meu pai tinha morrido. Só tinha um problema. Meu pai estava sentado do meu lado, vivo, comendo um sanduíche. Eu sou Ana, tenho 32 anos e trabalho como gerente de conformidade em um banco. Meu trabalho é basicamente garantir que tudo seja feito de acordo com as regras, que ninguém esteja fazendo nada ilegal ou antiético. É um trabalho sério, com muita responsabilidade. E a ironia dessa história toda é que a pessoa que ia acabar precisando se preocupar com conformidade e regras seria exatamente a pessoa que celebrou a morte do meu pai antes da hora. Deixa eu voltar um pouco. Minha família sempre foi complicada. Meu pai e minha mãe se divorciaram quando eu tinha 12 anos. Foi um divórcio feio, cheio de brigas por dinheiro e propriedades. Minha tia Márcia, irmã do meu pai, ficou do lado da minha mãe durante o divórcio. Isso mesmo, ela traiu o próprio irmão. Mas não foi por amor à minha mãe ou por justiça, foi por dinheiro puro. Veja, meu avô, pai do meu pai e da Márcia, tinha deixado uma herança considerável quando morreu. A maior parte foi para meu pai, porque ele tinha cuidado do meu avô nos últimos anos de vida. Márcia recebeu uma parte menor e nunca superou isso. Ela sempre achou que merecia mais, que meu pai tinha manipulado meu avô para conseguir mais dinheiro. Não tinha nenhuma prova disso, mas ela acreditava de qualquer jeito. Durante o divórcio dos meus pais, Márcia viu uma oportunidade. Ela testemunhou a favor da minha mãe, inventando histórias sobre meu pai esconder dinheiro e bens. Muita coisa do que ela disse não era verdade, mas causou problemas suficientes para que meu pai tivesse que gastar uma fortuna em advogados para se defender. No final, minha mãe conseguiu mais do que conseguiria normalmente. E Márcia? Bem, minha mãe pagou algumas das dívidas dela como agradecimento. Depois disso, Márcia e meu pai não se falaram mais. Eu mantive contato com ela por alguns anos porque, sei lá, ela era minha tia. Mas conforme fui ficando mais velha, fui percebendo o tipo de pessoa que ela realmente era. Manipuladora, gananciosa, sempre procurando um jeito de tirar vantagem de alguém. Ela se casou e se divorciou 3 vezes. Cada vez, ela conseguiu tirar uma boa quantia dos ex-maridos. Ela não trabalhava, vivia de pensão alimentícia e de alguns investimentos questionáveis. E ela adorava ostentar nas redes sociais. Fotos em restaurantes caros, viagens para praias paradisíacas, roupas de marca, tudo para mostrar que estava vivendo uma vida incrível, mesmo que a gente soubesse que ela estava sempre endividada. Agora, vamos para 6 meses atrás. Meu pai teve um problema de saúde sério. Ele precisou fazer uma cirurgia cardíaca de emergência. Foi assustador. Eu e minha mãe, apesar do divórcio, ficamos juntos no hospital esperando notícias. Minha mãe ainda se importava com ele, afinal eles tinham passado 20 anos juntos e tinham uma filha. A cirurgia foi bem, mas a recuperação seria longa. Meu pai ficou internado por 2 semanas. Durante esse tempo, de algum jeito, Márcia descobriu. Não sei como. A gente não tinha falado com ela, não tinha postado nada nas redes sociais, mas ela descobriu. E sabe o que ela fez? Nada. Não ligou, não mandou mensagem, não visitou, nada. Mas ela ficou esperando para ver se ele ia morrer. 2 meses depois da cirurgia, meu pai estava muito melhor. Ele tinha voltado a caminhar todos os dias, estava comendo bem, até tinha voltado a fazer algumas consultorias leves no trabalho dele. Ele é engenheiro e sempre foi muito ativo, então ficar parado estava deixando ele louco. Foi quando aconteceu. Eu estava no trabalho, em uma reunião sobre não sei o quê, quando meu celular começou a tocar sem parar. Era minha mãe. Eu pedi licença e atendi. Ela estava histérica. Entre soluços, ela conseguiu me dizer que Márcia tinha feito um post no Facebook dizendo que meu pai tinha falecido, que tinha sido uma batalha difícil, que ela estava arrasada por perder o irmão e que ele estava em um lugar melhor agora. Minha primeira reação foi de choque puro. Depois veio a confusão. Eu tinha acabado de falar com meu pai naquela manhã, ele estava bem.
Liguei para ele imediatamente. Ele atendeu no segundo toque. Oi, filha, tudo bem? Pai, você tá vivo? Obviamente. Por que você tá perguntando isso? Eu expliquei sobre o post da Márcia. Teve um silêncio longo do outro lado da linha. Depois ele riu, mas não era uma risada de humor, era uma risada amarga, de descrença. Ela realmente fez isso. Descobrimos depois que o post tinha sido feito naquela manhã, e não era só um post simples. Márcia tinha escrito um texto longo e emotivo sobre como meu pai tinha sido um irmão maravilhoso, apesar das diferenças deles, que ela ia sentir saudades dele, que a família estava destruída, tinha até detalhes falsos sobre um funeral que aconteceria no fim de semana. As pessoas estavam comentando, dando condolências, amigos antigos da família, primos distantes, conhecidos, todo mundo acreditando que meu pai tinha realmente morrido. Minha mãe estava recebendo mensagens de pêsames. Eu também comecei a receber. Mas aqui está a parte mais revoltante. Nos comentários, Márcia estava respondendo às pessoas, agradecendo o apoio, dizendo como estava sendo difícil. E então, alguns comentários mencionaram a herança. Pessoas perguntando se ela estava bem financeiramente, se precisava de ajuda. E Márcia, de forma bem sutil, estava deixando entender que sim, que ela ia ter que cuidar de muitas coisas agora, que havia despesas. Ela estava procurando simpatia e dinheiro. Pior ainda, descobrimos que ela tinha entrado em contato com o advogado da família, aquele que tinha cuidado da herança do meu avô anos atrás. Ela tinha dito a ele que meu pai tinha falecido e perguntado sobre o testamento, sobre bens, sobre o que aconteceria agora. O advogado, graças a Deus, era esperto bastante para verificar antes de fazer qualquer coisa. Ele ligou para o meu pai para confirmar. Imagina o susto que ele tomou quando meu pai atendeu o telefone, vivo e irritado. Ficou claro o que Márcia estava tentando fazer. Ela queria que as pessoas acreditassem que meu pai tinha morrido para poder tentar reivindicar alguma coisa, seja através de simpatia, doações ou até mesmo tentando avançar sobre algum bem antes que alguém percebesse o golpe. Meu pai estava furioso, minha mãe também. Eu estava em choque, mas também começando a ficar muito, muito irritada. Decidimos que tínhamos que fazer alguma coisa. Não podíamos simplesmente deixar isso passar. Meu pai gravou um vídeo dele mesmo, vivo e bem, explicando que os rumores sobre sua morte eram completamente falsos e que medidas legais seriam tomadas contra quem espalhou essa informação. Ele postou nas redes sociais dele e pediu para todos os amigos e família compartilharem. O vídeo se espalhou rápido. As pessoas ficaram confusas primeiro, depois chocadas, depois indignadas. Os comentários no post de Márcia mudaram de condolências para acusações. As pessoas exigindo explicações. Márcia deletou o post e sumiu das redes sociais. Mas eu não ia deixar isso acabar assim. Lembra que eu disse que trabalho como gerente de conformidade em um banco? Bem, o banco onde eu trabalho não é qualquer banco, é um dos maiores do país. E parte do meu trabalho é revisar contas que apresentam atividades suspeitas ou que violam os termos de serviço. Uma semana depois do incidente, eu estava revisando uma lista de contas sinalizadas por atividade incomum. E adivinha o nome que apareceu? Márcia Santos Silva. Minha tia tinha conta no meu banco, e a conta dela tinha sido sinalizada. Agora, antes de continuar, preciso deixar claro uma coisa. Eu não fui atrás da conta dela. Eu não procurei o nome dela no sistema por vingança. A conta dela apareceu na minha lista normal de trabalho porque o sistema automático do banco tinha detectado atividade suspeita. Isso é importante. Eu não fiz nada ilegal ou antiético. A conta dela estava sendo investigada de qualquer jeito, e só por coincidência, ou talvez por justiça do universo, caiu na minha mesa. Quando vi o nome dela, meu coração acelerou. Eu poderia ter passado o caso para outro gerente para evitar conflito de interesses, mas decidi revisar primeiro para ver do que se tratava. Se fosse algo sério, eu passaria adiante. Se não fosse, eu arquivaria, como faria com qualquer outra conta. Abri o arquivo dela e comecei a ler. A conta da Márcia tinha sido sinalizada por múltiplas razões.
Primeiro, ela tinha recebido várias transferências de valores consideráveis de pessoas diferentes nas últimas semanas. Sozinho, isso não seria tão estranho, mas quando o sistema checou os nomes das pessoas que tinham enviado dinheiro, encontrou algo interessante. Muitas dessas pessoas tinham feito as transferências com descrições como ajuda para o funeral, para despesas da família, condolências. Ela tinha pedido dinheiro para as pessoas. Depois de anunciar falsamente a morte do meu pai, ela tinha usado a simpatia das pessoas para conseguir doações. Isso já era ruim, mas tinha mais. O sistema também tinha detectado que Márcia tinha feito várias tentativas de acessar informações sobre outras contas. Especificamente, ela tinha tentado se passar por representante legal de uma propriedade para obter informações sobre contas que não eram dela. Uma dessas contas pertencia ao meu pai. Ela tinha tentado acessar a conta bancária do meu pai fingindo ser representante do espólio dele, como se ele tivesse realmente morrido e ela fosse responsável por gerenciar os bens. Isso não era só antiético, era fraude, era crime. Eu não podia acreditar. Eu sabia que Márcia era gananciosa, mas isso era outro nível. Documentei tudo cuidadosamente. Imprimi os registros, marquei as transações suspeitas, destaquei as tentativas de fraude. Então, levei o caso para o meu supervisor, expliquei a situação completa, incluindo o fato de que a pessoa sob investigação era minha tia e que havia um contexto familiar complicado. Meu supervisor apreciou minha honestidade. Ele pegou o caso e designou outro gerente para continuar a investigação para garantir que não houvesse viés. Mas o estrago já estava feito. As evidências eram claras. O banco congelou a conta da Márcia. Todas as transferências suspeitas foram revertidas e as pessoas que tinham enviado dinheiro foram notificadas sobre a possível fraude. O banco também reportou o caso às autoridades competentes, porque tentativa de fraude bancária é crime federal. Márcia começou a receber ligações do banco, e-mails, notificações. Sua conta estava bloqueada, ela não podia acessar o dinheiro, e agora ela estava sob investigação policial. Ela tentou ligar para o banco, tentou ir pessoalmente à agência. Ela estava desesperada, gritando que havia um erro, que ela não tinha feito nada de errado. Mas os registros não mentem. Cada transação, cada tentativa de acesso, cada conversa com representantes do banco estava documentada. E então, ela descobriu que eu trabalhava lá. Ela apareceu no banco onde eu trabalho, tentou entrar, exigindo falar comigo. A segurança a impediu porque ela estava alterada, gritando no saguão. Ela estava acusando o banco de perseguição, dizendo que eu tinha armado tudo porque tinha algo contra ela. Eu estava no meu escritório quando meu supervisor me ligou e disse que Márcia estava lá embaixo causando uma cena. Ele perguntou se eu queria descer. Eu disse que não havia nada que eu pudesse ou deveria fazer. O caso estava fora das minhas mãos agora. Segurança escoltou Márcia para fora. Ela estava chorando, gritando, fazendo ameaças vazias. Foi triste de ver, honestamente, mas ela tinha feito isso com ela mesma. Nos dias seguintes, mais coisas vieram à tona. A investigação bancária levou a uma investigação mais ampla da vida financeira da Márcia. Descobriram que ela tinha feito coisas parecidas antes, pequenas fraudes, mentiras para conseguir dinheiro, esquemas de simpatia. Nada tinha sido reportado antes porque as quantias eram pequenas e as vítimas geralmente não percebiam ou não queriam criar problemas. Mas agora, com tudo junto, o caso contra ela era sólido. Márcia foi indiciada por múltiplas acusações de fraude. Ela enfrentava anos de prisão se fosse condenada. Ela tentou contratar advogados, mas sua situação financeira era pior do que qualquer um imaginava. Todo aquele estilo de vida ostentoso nas redes sociais, construído sobre dívidas e dinheiro conseguido de forma desonesta. Meu pai foi chamado para testemunhar no caso dela. Ele contou sobre o post falso, sobre as consequências emocionais que isso teve na família, sobre como Márcia tinha tentado se beneficiar da morte falsificada dele. Foi doloroso para ele. Apesar de tudo, ela ainda era irmã dele. Eles cresceram juntos. Mas ele sabia que precisava fazer a coisa certa. O julgamento durou semanas.
No final, Márcia foi considerada culpada de fraude e tentativa de roubo de identidade. Ela foi sentenciada a 3 anos de prisão e obrigada a pagar restituição a todas as vítimas dela, incluindo as pessoas que tinham doado dinheiro pensando que estavam ajudando com despesas de funeral. Ela também foi proibida de abrir contas bancárias em qualquer instituição financeira por 10 anos sem supervisão legal. Foi um final estranho para tudo. Não senti prazer em ver minha tia ser condenada. Não foi satisfação o que eu senti quando o veredito foi lido. Foi mais um senso de justiça sendo feita, sabe? Ela tinha machucado muita gente, tinha mentido, manipulado, roubado e finalmente teve que responder por isso. Meu pai ficou em silêncio sobre tudo depois do julgamento. Ele não comemorou, não falou mal dela. Acho que ele estava processando a perda da irmã de uma forma diferente, não através da morte, mas através das escolhas que ela fez. Quanto a mim, continuei meu trabalho no banco. O caso da Márcia se tornou meio que lendário no escritório. A história da gerente de conformidade que descobriu fraude da própria tia. As pessoas me perguntavam sobre isso às vezes, mas eu não gostava de falar muito. Não era algo para me gabar. Aprendi muito com tudo isso. Aprendi que pessoas são capazes de coisas incríveis, tanto boas quanto ruins, quando dinheiro está envolvido. Aprendi que segredos sempre vêm à tona eventualmente. E aprendi que, às vezes, a justiça vem de lugares inesperados. Márcia tentou celebrar a morte do meu pai antes da hora, pensando que poderia se beneficiar disso. Ela só não sabia que a pessoa que eventualmente seria responsável por sua queda seria eu. Não por vingança, mas simplesmente por fazer meu trabalho e garantir que as regras fossem seguidas. É engraçado como a vida funciona às vezes. Meu pai sempre me ensinou a importância de integridade e honestidade, e no final foi exatamente isso que protegeu nossa família e expôs as mentiras de alguém que deveria ter aprendido os mesmos valores. Hoje, meu pai está completamente recuperado. Ele voltou a trabalhar tempo integral, está saudável, feliz. Ele até brinca sobre ser o homem que voltou dos mortos. E eu? Continuo fazendo meu trabalho, garantindo que o sistema bancário funcione da forma correta, protegendo pessoas de fraudes e garantindo que golpistas como Márcia sejam pegos. Porque no final das contas, a verdade sempre vence. Pode demorar, pode ser difícil, mas sempre vence. E quem tenta construir uma vida em cima de mentiras e manipulação, eventualmente vê tudo desmoronar. Foi o que aconteceu com Márcia. Ela construiu um castelo de cartas e quando finalmente caiu, caiu completamente. Essa é minha história. A história de como minha tia tentou me usar minha família e como acabou se destruindo no processo. Não é uma história com um final totalmente feliz, mas é real, e às vezes, justiça é o melhor final que podemos pedir. Se tem uma coisa que quero que você leve dessa história, é isso. Seja honesto, seja íntegro, mesmo quando é difícil, porque no longo prazo é a única coisa que realmente importa. Mentiras podem te levar longe por um tempo, mas a verdade sempre te alcança, e quando alcança, as consequências são muito piores do que se você tivesse sido honesto desde o início. Márcia aprendeu isso da forma mais difícil possível. Espero que você não precise aprender da mesma forma. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito.